Está começando agora mais um vídeo do quadro Palavra de Especialista, produzido pela equipe do blog industrial da Nomos. Aqui com a gente está o Robson Carmo, que é engenheiro e é especialista em automação industrial, e ele vai falar para a gente justamente sobre o que faz um profissional dessa área. Vamos conferir aqui com o Robson o que faz um especialista em automação industrial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá, vamos contribuir um pouquinho aí para difundir as informações e falar um pouquinho aí sobre o que esse profissional na área de automação ele faz, né? O que um projetista faz e aonde a gente pode chegar com esse conhecimento. A função hoje de um profissional da área de automação, ela é extremamente importante. Nós estamos falando aí de profissionais que estão lidando com equipamentos de alta precisão, né, com tecnologias de ponta, e fazer com que tudo isso possa se conectar, nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento, né? Então, pessoas vão buscar conhecimentos em cursos técnicos, né, vão se tornar aí técnicos em automação, vão entrar para a área de engenharia, fazer aí uma engenharia elétrica e eletrônica, uma engenharia de automação, né? Buscando justamente o quê? Poder juntar todas essas informações, todos esses conceitos de tecnologias para dentro de uma aplicação, né? O projetista em si, ele precisa ter um olhar voltado para a aplicação e funcionamento daquele projeto. É a pessoa que vai estar atribuída e responsável por construir a ideia. Ele vai para dentro de uma reunião com uma empresa, para dentro de um processo e vai entender qual é a necessidade. E diante dessas informações com essa necessidade, ele tem as condições de desenvolver o projeto. A partir do momento que ele desenvolveu o projeto, ele tem a responsabilidade de indicar aonde é que cada coisa vai se conectar, onde cada processo vai ter informações recebendo, informações sendo enviadas para outras funções, né? Coletas de dados dentro da fábrica, hora de ligar, hora de desligar um equipamento. Ele também tem a responsabilidade quanto a quem vai estar operando o equipamento, né? Já estamos falando aí, hoje existem normas voltado para que possa ser usada justamente para aplicação e reduzir os riscos de acidente que possa acontecer dentro de um processo. Nós estamos falando de fábrica, né? Então, o especialista, o engenheiro que vai desenvolver o projeto, ele tem que ter um cuidado muito grande na hora de executar o projeto e como colocar isso daí dentro das atribuições e especificações de projeto. Quando nós vamos para execução, o técnico ou especialista que vai executar essa tarefa, fazer essas conexões, ele tem que estar muito atento ao que ele está lendo no projeto, né? Que o projeto chega para quem vai executar com todas as informações técnicas, com todas as informações para que ele possa conectar o equipamento de forma correta, evitar que tenha perdas materiais no equipamento, possa queimar o equipamento, por exemplo, tem equipamentos que são muito caros, né? E evitar que possa acontecer um acidente, às vezes por uma partida indevida dentro de uma fábrica, né? O motor ligar justamente no momento que não deveria ligar. Isso é muito preocupante. Então, as atribuições técnicas dos profissionais dessa área são muito grandes e a responsabilidade na hora de executar também. Para que fique bem claro aqui para quem está nos assistindo, queria que você comentasse, você até já adiantou um pouco dessa resposta anteriormente, mas queria que você falasse aqui para a gente quais são as diferenças do trabalho do profissional especialista em automação, do projetista, né, em automação, e também daquele projetista que trabalha com outros tipos de projeto dentro do chão de fábrica. Legal, bacana. O projetista em automação, ele tem mesmo a função de executar o projeto para determinado equipamento ou processo ou melhorias dentro de uma fábrica, né? Um exemplo, por exemplo, eu vou automatizar o transporte de um determinado material numa linha de produção
e quando esse material estiver fora do especificado, algum dispositivo na linha tem que tirar esse material para que eu não possa correr o risco de enviar esse material para o meu cliente fora do peso, por exemplo. Eu vou fazer uma linha de envasamento de shampoo, por exemplo, entendeu? O projetista, eles têm que estar muito atento em como as fases do processo vai funcionar, né? Então, essa é uma responsabilidade dele em colocar isso de forma clara dentro do projeto. E o especialista que vai executar esse processo é garantir que o equipamento, essa linha, né, de envase de shampoo, por exemplo, ela funcione conforme a necessidade do cliente. O cliente precisa garantir que não vá chegar lá no cliente, né? Nós somos os consumidores aí de shampoo, e a gente chega no supermercado para comprar um shampoo que era de 200 ml e tem 150 ml dentro do frasco do shampoo, né? Então, tem essa preocupação em garantir a qualidade do processo na hora de executar. Então, ele tem essa responsabilidade também. E, geralmente, quais são os tipos de empresas que procuram pelo serviço de um especialista em automação? O segmento industrial hoje é a, o nicho de mercado que mais consome esse tipo de trabalho, né? Que mais consome o serviço aí de um especialista, o trabalho de um especialista na hora de executar. Por que isso, né? Porque a fábrica ela está em constante movimento, constante mudança, e a gente precisa de fábricas que funcionem rápido, com o menor custo possível, justamente para quê? Aquelas indústrias que estão buscando se manter no mercado há mais tempo, até aquelas maiores que já estão lá, já no mercado há tanto tempo, consolidadas, elas precisam ser competitivas. E para ser competitivo, eu tenho que produzir mais rápido, melhor, com menor custo. Então, o segmento industrial é o que mais consome esse tipo de trabalho. Considerando que a automação ela pode ser aplicada em diferentes segmentos, como você acabou de comentar, e também de diferentes formas, né, como robôs, sistemas, envio de informações para um determinado local, enfim, é possível se automatizar de diferentes pontas dentro de uma empresa. Eu imagino que a pergunta que eu vou te fazer agora ela fique um pouco complexa, mas queria saber de você, de maneira geral, quais são os principais problemas e os benefícios que são resolvidos pelo trabalho de um especialista em automação? Legal, essa pergunta é boa, é para botar a gente para pensar mesmo, né? Ah, hoje, os maiores problemas encontrados dentro de uma fábrica é justamente você produzir algo em grande escala, com baixo índice produtivo, ou seja, uma fábrica ineficiente, né? Então, a gente, olhando para a pequena indústria, é muito comum que isso aconteça. Já existe, né? Não podemos generalizar, existe pequenas indústrias já com nível de automação um pouco mais avançado, ou até mesmo já no nível já bem adequado para aquilo que aquela empresa faz, mas ainda existe muitas empresas que estão ainda no processo manual, né? E justamente assim, quando nós falamos de processo manual, é manual mesmo, né? Da pessoa ter um capital humano ali, pegando um determinado material, tirando de um lugar e colocando no outro, onde simplesmente, às vezes, uma esteira transportadora poderia fazer esse trabalho aí, e esse capital humano poderia ser direcionado para uma outra atividade que tenha mais rentabilidade, que possa gerar mais produtividade dentro de uma fábrica, né? Esse é um problema clássico, acontece demais, né? E a automação, ela pode solucionar esses desperdícios que muitas das vezes, para quem está lá envolvido dentro do processo, no dia a dia, não entende que isso possa ter um ganho tão grande assim. E pela sua visão e experiência, Robson, quais são as competências e as habilidades que um bom especialista em automação precisa ter hoje em dia para poder se destacar no mercado, inclusive visto que muitos são autônomos, né? E também para poder desempenhar um bom papel, desempenhar bons projetos, entregar ali trabalhos satisfatórios para o seu contratante. Legal.
A mão de obra hoje de área técnica, ela é muito requisitada no mercado e requer um pouco de dedicação para quem quer estar nessa área, precisa buscar conhecimento mesmo, não tem jeito. Existe muitos profissionais hoje que aprendeu no dia a dia, né? Mas as coisas mudam muito, né? Não é simplesmente você ir para uma escola técnica ou para uma faculdade estudar e você ter ali um certificado na mão e você se transformou num profissional da área. Você está sendo capacitado para executar uma determinada tarefa, uma determinada função dentro da área de automação. Mas, assim, se atualizar se torna cada vez mais importante no dia a dia, porque as coisas vêm mudando muito, né? As tecnologias, elas vêm mudando dia a dia e saber lidar com a diversidade dentro de uma indústria, principalmente quando a gente está lidando com pessoas, nós vamos dentro de uma fábrica, nós não vamos lá para conversar com máquina, nós vamos lá para falar com pessoas. E quando a gente vai coletar dados de pessoas, a gente precisa saber como extrair o melhor delas, né? Então, essa é uma atribuição, né, de um profissional extremamente importante. Saber lidar com pessoas, como saber lidar com equipamentos. É muito interessante ouvir você falar sobre a competência de saber lidar com pessoas como primordial para poder trabalhar com automação, porque algumas pessoas, primeiro, né, porque algumas pessoas podem achar que isso vai um pouco na contramão do trabalho da automação, visto que muitas vezes algumas pessoas podem pensar que o lidar ali no dia a dia é muito com máquinas, e, ao mesmo tempo, para mim, pessoalmente, que faço muitas entrevistas com muitos especialistas de diferentes áreas, eu percebo que a competência relacionamento, ela é citada quase que de forma unânime para quem trabalha com RH, no chão de fábrica, na engenharia, no comercial, na automação. Então, realmente, o aperfeiçoamento das habilidades de relacionamento, da parte interpessoal, comunicação, elas são muito primordiais. Sim, sem dúvida. É um ponto que isso a gente olha com muito carinho para isso, porque as pessoas é o que faz a indústria acontecer, né? Não, nós podemos ter a melhor fábrica do mundo com a melhor tecnologia do mundo, mas quem vai estar atrás dessas máquinas, fazendo com que elas possam funcionar e possa dar o resultado que nós estamos buscando, são as pessoas, né? Então, ter elas envolvidas no processo é tão importante quanto ligar um equipamento, né? Então, fazer isso de forma clara, envolver as pessoas no processo, coletar dados, saber lidar com cada uma delas, para mim é um ponto chave, né? Que a parte técnica é muito fácil, da gente ganhar conhecimento. Hoje tá fácil, nós temos aí as redes sociais, nós temos internet disponível aí de forma clara, tem muitos vídeos na internet aí ensinando como se faz um projeto, como se faz uma automação, como se liga uma coisa, mas existem formas de lidar com pessoas, isso não é ensinado a todo dia, isso não é ensinado a toda hora, né? Então, a pessoa ligada à fábrica, estar ela ali instruída em como executar aquela determinada tarefa, aquele determinado trabalho, é muito importante. Sim, realmente essa habilidade interpessoal ela é muito importante. E para a gente poder encaminhar aqui para o final da nossa entrevista sobre o profissional da automação, Robson, eu queria que você desse uma dica para quem está começando agora, né? Para quem se formou recentemente e quer começar a trabalhar aí enviesado na área de automação, ou para quem está querendo migrar aí profissionalmente para essa área, o que você tem a dizer? A área de automação me enche os olhos, né? Que é um segmento que eu já trabalho com isso há muitos anos, né? Eu vim da área de elétrica e a minha formação profissional começou com eletrotécnica, eu fiz mecatrônica, eu estudei engenharia elétrica e eletrônica
e trabalhei em gestão de fábrica por 18 anos antes de seguir aí o meu caminho como autônomo, como profissional da área, e ter um negócio falando sobre automação, atendendo empresas no nível de automação, né? A automação é um segmento que ele não vai acabar, ele vai se aperfeiçoar. E quem quer estar nessa área precisa estar acompanhando a evolução do mercado. Ah, eu quero entrar? Sim. Comece trabalhando em processos, comece entendendo como funciona a fábrica, como funciona a indústria, mão na massa mesmo, não tem jeito, tá? Não dá para ficar atrás de um computador ali, de um projeto para poder fazer automação. A gente precisa ir para dentro de fábrica e siga como profissão, mas sempre se atualizando e se capacitando para que possa ganhar espaço e criar oportunidades. Porque o profissional de automação ele tem muito espaço no mercado. É uma dúvida que surgiu aqui para mim, Robson. Para quem está começando, você acredita que seja melhor começar de maneira ampla, generalista, no sentido de trabalhar com diferentes tipos de projetos ou diferentes segmentos, ou é melhor começar nichado num determinado mercado dentro da indústria, para depois ir ampliando o seu conhecimento, as suas competências? Essa é uma pergunta bacana. O mercado de automação, o que eu mais gosto dele é que a gente nunca faz a mesma coisa duas vezes, tá? Sempre está mudando, sempre tem coisas diferentes. Então, não existe um certo ou errado, né? Ah, começa com isso e depois você vai para aquilo, né? Então, depende muito do interesse que o profissional ele tem na área. Que a gente tem automações pequenas com alguns controladores e as pessoas vão estar mexendo naquele determinado processo, naquele determinado tipo de equipamento, mas ela tem receio, por exemplo, de ir para uma linha de um controlador lógico programável, né? De uma configuração de um inversor de frequência, por exemplo, fazer um design de uma IHM, uma programação de uma IHM. Então, não existe um certo ou errado, né? A novidade de tudo isso vai estar no dia a dia. Pode ser que um dia você esteja trabalhando numa indústria mais simples e no dia seguinte alguém vai te convidar você para poder ir ver um processo ou fazer um orçamento numa indústria mais complexa. Aí vai muito da habilidade de cada um. Mas começar a dar o primeiro passo é sempre importante. Tem que ter um início, né? Obrigada aí pelas suas respostas e por compartilhar com a gente um pouco sobre a sua experiência aí no ramo da automação. Eu quero agradecer aqui a sua participação em nome de toda a equipe do Blog Industrial da Nomos. Muito obrigado pela oportunidade e sempre que precisar, eu estou aqui à disposição. Podemos ficar horas e horas aqui falando de diferentes temas aí que possa contribuir e impactar as pessoas que vão estar acompanhando aí esse nosso blog. Obrigada por dividir com a gente um pouco da vivência do profissional que trabalha com automação, Robson. Você acabou de assistir mais um vídeo do quadro Palavra de Especialista, produzido pela equipe do Blog Industrial da Nomos, o maior portal do segmento do país. Aqui nós também temos uma playlist onde você vai encontrar outros vídeos que falam sobre automação e também entrevistas com outros especialistas de outros temas da área industrial que pode compartilhar muito conhecimento e experiência com você. Vai lá e assiste. Também te peço para poder compartilhar com seus amigos esse vídeo, se você gostou do que assistiu aqui, para que esse material chegue a mais e mais pessoas, para que elas também tenham acesso a essa informação. Espero você no próximo Palavra de Especialista. Até mais!